Situação ainda mais desesperadora no Rio Grande do Sul. Vamos atualizar a situação em que os nossos irmãos gaúchos estão vivendo nesse dia. E já adianto para você, infelizmente, não são boas notícias. Antes de falar, eu peço que você compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal, que você mande para todo mundo que você conhece, enfim, que você me ajude a chegar cada vez a mais pessoas para poder falar para elas da nossa maneira de ver a política, com sempre um olhar cristão, sempre um filtro cristão. Gente, a situação do Rio Grande do Sul pode piorar em relação aos últimos dias. Isso mesmo que você ouviu. As águas do Rio Guaíba, ou do Lago Guaíba, podem atingir 5,50 metros, fazendo aí um novo recorde amanhã e depois. As chuvas já causam transtorno de novo em algumas cidades. Vamos para um resumo aqui para a gente atualizar a situação que o Rio Grande do Sul se encontra nesse momento aqui de domingo, Dia das Mães, né? Início da tarde, atualização para você. Antes eu quero também desejar um ótimo Dia das Mães a toda mãe, falar que vocês são o que existe de mais santo, de mais santo nesse mundo. Vocês são a própria representação do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo gera vida espiritual em nós, você, mãe, gera vida. Muito obrigado pela tua existência, parabéns, que Deus abençoe você muito, muito, muito. E que o nome mãe nunca seja retirado de nenhum documento, como querem aí o pessoal da esquerda. Nós não somos filhos de um ser que pariu, nós somos filhos da nossa amada mãe. E sempre seremos assim, se Deus permitir, esse vai ser sempre a maneira de colocar ali o termo mãe. Mãe, porque mãe é a palavra mais linda e mais importante que Deus nos deixou. Falando em relação à situação dos gaúchos, nossos irmãos gaúchos estão passando por uma situação bastante difícil e que pode piorar, né? Parecia que seria impossível piorar, mas não é. Olha só o resumo do dia de hoje. Rios voltam a transbordar no Rio Grande do Sul e o Guaíba pode bater um novo recorde. As águas do Guaíba podem chegar a 5,5 metros. Isso em Porto Alegre, né? O Lago Guaíba. Patamar superior à marca registrada no último sábado, quando parte da cidade foi totalmente inundada. As chuvas não dão trégua no Rio Grande do Sul, especialmente em áreas que já foram atingidas, que já sofreram com as enchentes e também com deslizamento. O número de mortos atualizado agora ao meio-dia é de 143. E eu volto a dizer para você, na verdade o número é muito maior, nós sabemos disso, né? 143 corpos foram retirados. Essa é a verdade. Infelizmente o número de mortes vai ser bem maior. Os rios Taquari e Caí voltam a transbordar, causando novas inundações no interior do estado. Ambos esses rios desaguam no Lago do Guaíba, ou no Rio Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. O nível do Guaíba, que vinha caindo lentamente, voltou a subir. E as projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que cheguem a 5,5 metros, patamar superior ao recorde no alagamento aí da semana passada. Quer dizer, seria o nível mais alto de toda essa enchente, ainda está por vir. Situação também é preocupante no sul do estado, onde está a Lagoa dos Patos, que recebe as águas do Guaíba. Pelotas e Rio Grande já registram alagamentos. Infelizmente a situação não está fácil, no Rio Grande do Sul, e gostaria muito de chegar aqui e falar para você, olha, a tendência é que baixe as águas, mas infelizmente a tendência é piorar, pelo menos aí nos próximos dias. A cidade de Encantado, cidade próxima ao rio Taquari, já está também com o rio transbordando. Estou vendo aqui os índices, olha só, temporal que atingiu a cidade de Encantado faz com que o rio possa subir 20 metros fora da sua caixa. É complicado, né? O Guaíba pode bater, como eu falei, um novo recorde. Projeção é feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que indica que o nível das águas do Guaíba em Porto Alegre devem bater recorde na segunda e terça-feira, chegando a 5,5 metros. A medição anterior, nesse domingo, a última medição, ela indicava um nível de 4,65. Então, daqui, da situação que está hoje, vai subir aí quase 1 metro, hein? Em torno de 85 centímetros. As águas, segundo as projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A água vai subir porque a chuva não para, principalmente nas regiões do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha. Os rios que passam por lá
acabam desaguando no Guaíba e voltam a transbordar no final de semana. E também, aliado a isso, chove bastante em Porto Alegre. Aquilo que eu falei para você, o Guaíba ele não é um rio, ele é um lago. Então esses rios, eles passam lá no norte do estado, mas chegam no Guaíba. Eles saem do leste do estado, mas chegam no Guaíba. Saem do oeste, mas chegam no Guaíba. Então toda a água, de toda a água que cai sobre o Rio Grande do Sul, eu não sei dizer o número exato para você, mas 70%, 80%, acredito eu, acaba de alguma forma chegando ao Guaíba. E como já existe alagamento nesses locais, há de se presumir, né, que o alagamento vai chegar já também no Guaíba, e aí a situação é mais complicada porque é onde tem ali o maior número de pessoas. Barricadas em Porto Alegre. Homens estão levantando barricadas, colocando sacos de areia para impedir o avanço da água. Né? Eu vou fazer esse vídeo rapidinho, então não tem como pôr imagem para você. Mas deixa eu explicar aqui. Nas ruas estão empilhando sacos de areia um em cima do outro para tentar segurar a água que vem. Não sei até que ponto resolve, né? Mas é uma tentativa. Alerta dado agora há pouco no Vale do Taquari. O rio Taquari, rio que também vem a desembocar no Guaíba, voltou a transbordar e passou de 16 metros fora da caixa. Está 4 metros acima da cota máxima, a cota de inundação. Autoridades estimam que ele pode chegar a 20 metros fora da caixa até o final do dia. Seria um avanço de mais 4 metros. O rio Taquari deságua no Guaíba, em Porto Alegre. Que situação, hein, gente? Meu Deus do céu. Com isso, recebendo as águas desses rios, o Guaíba deve voltar a subir. E dessa vez deve subir mais ainda do que estava na semana passada, quando já causou todo aquele desastre que a gente viu, né? Toda aquela situação que a gente já viu. É complicado. Infelizmente é complicado. Eu tenho aqui um resumo, que a gente não precisa mais voltar nele, né? Falando desde o dia 1º, que vem no documento que estou lendo aqui. Fala nos resgates também, que a gente já sabe, traz áreas atingidas, mas enfim. É uma coisa tão complicada que chega um ponto que a gente não sabe mais o que falar. Verdade é que está chovendo, verdade é que vai chover, e o maior problema é que mesmo na terça-feira, que não tem, ou não tinha até ontem pelo menos, previsão de chuva, ainda assim as águas vão estar descendo o estado em direção ao Guaíba. Quer dizer, mesmo que não chova, a tendência é que a água continue subindo. Esses 143 mortos que foram retirados até agora é um número com certeza e infelizmente bem menor do que a gente vai encontrar ainda no final dessa história toda. Sem falar que certamente alguns corpos nunca serão resgatados, né? Lá no início desse temporal, muitos deslizamentos, e aí muitos corpos com certeza ficaram no meio da terra, né? Ficaram soterrados e não vai ter nem como localizar. Como toda a tragédia ambiental que acontece, fica aquele número de desaparecidos, historicamente, mas a gente sabe que são pessoas que infelizmente perderam a vida, né? Eu vou trazer para você amanhã, eu preparei o documento hoje, mas Dia das Mães hoje, aquela história, né? A gente acaba tendo uma dificuldade com o tempo. Mas amanhã eu vou trazer para você os 10 maiores desastres, digamos assim, porque ali tem enchentes, tem temporais, tem tromba d'água, que já aconteceram no Brasil. E o Rio Grande do Sul já está entre os 10. O primeiro, ele teve 900 e poucos mortos e mais que 200 e poucos desaparecidos. Eu não quero assustar você, mas a tendência é que o Rio Grande do Sul passe longe esse número e entre aí na casa dos, se não dos milhares, pelo menos ultrapasse o número de 1.000 mortos, o que seria 10 vezes o que foi encontrado até agora. Essa é a tendência, essa é a situação. Infelizmente é essa. Gente, se é possível, eu desejo que você tenha um bom final de domingo, né, uma ótima noite. Aqui a gente está também já na preparação para ir para o nosso culto, porque nada é mais importante do que louvar e buscar o nosso Deus. E quando eu falo para você de política, sempre tento falar com um viés cristão, porque até eu falava com meu cunhado, que é pastor, agora há pouco, pastor Enos, eu dizia para ele, não adianta nada a gente ir para o culto, consagrar os nossos filhos a Deus, e amanhã entregar eles nas mãos do inimigo, sem fazer nada para mudar isso. Nós precisamos mudar a política, mudar a história, precisamos mudar as escolas, precisamos mudar os conselhos tutelares, as câmaras de vereadores, as prefeituras, para colocar lá dentro pessoas que acreditam no Deus que nós acreditamos, pessoas que têm os valores que nós temos, porque nós somos maioria, nós temos esse direito, nós precisamos eleger representantes que realmente nos representem na essência do que somos. Pense nisso nesse domingo. Vá para a tua igreja, louve, busque muito ao Senhor, mas não saia de lá sem Ele. Continue buscando Ele amanhã. Continue buscando Ele no fundo do teu coração,
para mudar esse país, para mudar para os teus filhos, para mudar esse país para os teus netos e para as gerações que vêm depois. Quando nós dizemos que não devemos nos importar com a política, nós levamos o nosso filho no culto no domingo para o Senhor, entregamos ele na segunda-feira nas mãos do inimigo de Deus. Nós não podemos fazer isso. Um grande abraço, um beijo no seu coração, compartilhe o vídeo, curta, comente. Amanhã eu trago para você vários detalhes, tem muita coisa para a gente falar amanhã. Vamos falar da Dona Janja, lembra a história do cavalo caramelo? Agora ele voltou a ser cavalo. História maluca, era cavalo, virou égua, voltou a ser cavalo, meio doido isso. Vamos entender amanhã com o pessoal da Ubra do Rio Grande do Sul, que vai falar com a gente e vai contar uma história aí bem pesada, hein? A Dona Janja não queria que resgatasse o cavalo, não. Queria que deixasse lá para ela descer o Rio Grande do Sul, tirar fotos, fazer vídeos enquanto o cavalo era resgatado. Realmente uma mulher que pensa nos animais, hein? Aí a gente vê quem é quem nesse mundo, né? Quem quer ajudar e quem quer tirar fotografia, quem quer fazer filmagem. Vai falar sobre muita coisa em relação a isso. Amanhã também eu trago para você, de uma forma especial, um vídeo falando dos legendários. Vamos tentar entender um pouco desse movimento que está mudando o Brasil e que nessa tragédia do Rio Grande do Sul está fazendo a diferença. Já acompanhar salvamentos, inclusive com helicóptero levando água, uma imagem que eu não vi com ninguém ainda, que é de dentro do helicóptero, imagem exclusiva para você aqui, levando água, distribuindo para as pessoas, atendendo pessoas que estão isoladas, que estão morrendo não é por causa da enchente não, estão morrendo de sede no Rio Grande do Sul. Amanhã a gente fala sobre isso. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você. Até a próxima.